Mas aqui diz assim, olha, a gente vai ter que receber essa palavra com mansidão. Porque ela é poderosa para salvar nossa alma. Mas a gente precisa querer. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e depois se retira, e para logo se esquece de como era sua aparência natural. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera. Persevera, mais uma vez. O sacrifício não é prazeroso perseverar, minhas amadas. Não é prazeroso, mas é necessário, porque se eu perseverar na palavra de Deus, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, tudo o que eu fizer será bem sucedido na minha vida. Tudo o que eu fizer vai ser bem sucedido quando eu entender que eu preciso perseverar. Perseverar. A gente não interrompe o ciclo de mudança, a gente não interrompe o ciclo de transformação, a gente persevera quando não está divertido. Eu gosto de dizer que submissão começa quando existe uma discordância. Oh, aleluia. É verdade. Submissão só existe se você discordar. Se você concorda, você não está sendo submisso. Porque a submissão, ela é penosa. Submissão significa, ela é uma posição de inferioridade, onde eu digo, ok. A gente não gosta disso. Verdade. E a gente leva isso para a palavra muitas vezes. E a gente cata os versículos que a gente quer, como criança que come só o que quer. Mas eu quero te dizer, queridas, pelo fruto a gente vai conhecer a árvore. Amém. Então precisa ter uma autoanálise e você perceber quais são os seus frutos. Quais são os seus frutos? Sabe, eu vindo pra cá agora, eu fico tão feliz porque eu deixei lá um monte de bebê chorão. Meus sobrinhos, 29 anos. Ah, não, tia. Você vai viajar. Ah, não, você vai me deixar. E o meu filho, você tem mulher, você tem filho, vai cuidar da sua família. Minha irmã, mais velha do que eu, bem mais velha. Você está assistindo, está bem claro, bem mais velha. Nossa, você vai ficar 2 semanas lá. Como é que a gente vai ficar sem você? E eu pensando, meu Deus, tudo isso só foi possível porque eu me submeti à palavra de Deus. E eu disse, sim, Senhor, eu não quero mais ser uma mulher tola. Eu quero ser uma mulher sábia. Eu quero tomar atitudes sábias. Minha filha, ai, não vou nem dizer que ela é iludida, mais velha, ela fala assim, mãe, você não sabe. E eu, me constrange, amadas, porque me lembro do tempo que eu era tão tola. Me constrange, porque eu pensando, Senhor, eu perdi tanto tempo sendo tola. Perdi tanto tempo querendo ter razão. Mas eu aprendi tanto a me submeter. Eu aprendi que a submissão é um lugar de segurança. Para mim é tão bom. Olha, eu chego aqui, eu sento com a pastora e eu pergunto, o que você quer? Como é que vai ser hoje? Me diga. Me submetendo. A Bíblia diz, enchei-vos do Espírito Santo. Como? Falando entre vós, com salmos, cânticos espirituais e submetendo-vos uns aos outros. Isso mesmo. Amém. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Se submeta uns aos outros. Não existe estrela, amados. Amém. Amados, não existe estrela. Aqui ninguém é mais importante do que o outro, não. Existem posições que o Senhor coloca e de muita responsabilidade e de muita cobrança. Isso mesmo.
Mas ninguém está aqui, não, eu estou aqui. Eu quero água com gás. Oh, amadas, isso é tudo tão bobagens. Sabe o que vale? O que vale é isso. Porque quando eu me submeto a você e você se submete a mim, nós duas, nós vamos ser abençoadas. A gente vai se encher do Espírito. Ai, tantas coisas. Espírito Santo, nos guie nessa noite. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Infelizmente, hoje dentro da igreja, nós temos tantas pessoas magoadas. E eu quero te dizer que isso é acúmulo de impureza. Acúmulo de maldade. Coisas que a gente deixou entrar. E porque a gente deixou essas coisas entrarem, a gente ficou pesada. Sabe quando você vai viajar? Você vai lá e você paga a sua passagem. E eles dizem para você, olha, você pode trazer tantos quilos. Se passar disso, você vai pagar caro. E o preço, amados, eu quero te dizer, às vezes é um absurdo. Quem viaja de avião sabe que às vezes é tipo assim, ridículo. 1 quilo eles querem te cobrar quase o valor da passagem. Por causa de 1 quilo. E sabe, muitas vezes, como crente, a gente está cheio de bagagens extras. E a gente está pagando esse preço caro, dia após dia. Mas a gente não quer largar essas coisas. Coisas que o autor de Hebreus, ele diz, sabe, irmãos, deixando essas coisas de lado. Diz em Hebreus capítulo 12, versículo 1, diz assim, eu vou ler, você pode anotar ou acompanhar, porque eu não quero que a gente perca muito tempo. Diz assim, portanto também, carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, portanto também, visto que nós estamos arrodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Ei, você está sendo observado. Eu estou sendo observado. Tudo que você faz, você está sendo observado por alguém. Seus filhos estão te observando. Seu marido está te observando. Seus vizinhos estão te observando. Deus está te observando. E ele diz, olha, nós temos uma nuvem de testemunhas cercando, nos observando, nos assistindo. Qual é o nosso procedimento? Como que a gente está vivendo a nossa vida? Amados, salvação não é um ingresso para você vir para a igreja domingo e quarta-feira, mas é uma transformação de vida. E no final a gente vai viver na glória com o Senhor. Mas amém. Essa salvação ela já começou aqui e ela deve operar nas nossas vidas todos os dias. Nós somos salvas todos os dias. Amém. Amém. E a gente deve viver como quem é salvo. A gente deve se lembrar que nós deixamos essas coisas para trás. Coisas que foram crucificadas com Cristo. O pecado foi crucificado com Cristo. A ira foi crucificada com Cristo. Amém. Todas essas coisas foram crucificadas com Cristo. Um dia essa pessoa disse para mim, eu sou uma pessoa mal-humorada, antissocial. E eu falei, então eu tenho que nascer de novo. Não é difícil. Não, mas é porque eu sou assim, a gente acha que é bonito falar essas coisas, amada. Eu sou antissocial, então você não está se enchendo do Espírito. Porque para se encher, um dos critérios é você se submete aos outros. Isso mesmo. Não é bonito a gente dizer essas coisas. Eu tenho uma personalidade muito forte. Eu não sei se você notou isso. Eu tenho uma personalidade forte. Mas por muito tempo eu usei isso como desculpa para ofender as pessoas, para machucar as pessoas. Porque eu sou sincera, eu falo o que eu quiser. Não fala. Você não fala o que você quiser. Você só fala aquilo que é bom, aquilo que é proveitoso, amém. Aquilo que vai trazer edificação. Você amém. Falava o que você queria no passado, mas hoje você não fala mais. Por quê? Porque você se despojou do acúmulo de maldade. Amém.
Ah, eu falo logo na cara. Não, a gente pede. A gente espera. Eu digo, amada, se Deus pode me transformar, há esperança para você. Se Ele pode fazer alguma coisa com a minha vida. Olha, ó, aquela lindinha ali. Dá um oizinho ali, ó. Olha, ó, me ama, tem lógica. Mas quando chegou lá na igreja, foi o que eu faço para você? Jamais. Você quis desistir? Todos os dias. Vládia já contou a experiência dela, né, Vládia? Vládia contou a experiência dela, que chegava emburrada lá na igreja para ficar na portaria. E eu falava, amada, você precisa dar um sorriso. Não quero dar um sorriso. Ela disse que descia, que chegava lá na igreja e ficava um tempo lá no carro, né? Até conseguir amarrar o bifão dela. Então ela descia, quando ela estava pronta para dar um sorriso. Sabe, e é interessante que Deus ele vai fazer isso com a gente. Ele vai levantar pessoas que vai te lembrar que você precisa continuar melhorando. Que você precisa continuar avançando. Amém. Lembra, eu fui lá conversar com a minha líder e eu conto toda a minha história. E o que ela fala? Você está errada. E eu pensei, não, eu não tô. Você é louca. Olha o meu marido. Até que eu entendi, Senhor, eu estou sendo tão tola, Senhor. Eu estou sendo tão tola. E hoje, quando eu vejo os meus sobrinhos, quando eu vejo a minha família querendo estar perto de mim, me lembra essa escritura. Aquela que é sábia, ela se assenta à mesa e ela é louvada por todos. Amém, amém. Aleluia. Amados, que honra, que privilégio. Eu não tomo isso de maneira leve, porque eu entendo o processo, a transformação que foi na minha vida, o que Deus fez para me tirar das trevas e me trazer para a luz. Amém. Amém. Se você está aqui essa noite e você ainda está sofrendo com perdão, eu quero te dizer, é assim, ó. Olha como é difícil perdoar. Olha aqui, ó. Você solta. Solta. A única pessoa que está segurando é você. Deus, Ele não está segurando. O outro que te chateou não está segurando. É verdade. Você é a única pessoa que está segurando. Você é a única pessoa que está segurando. Você está entendendo isso? Que você é a única pessoa que está segurando. Que Deus ele já soltou isso, mas você insiste em segurar. E Ele está dizendo, olha, hoje é o dia. Amém. Hoje é o dia de você soltar. Amém. E sabe, essa palavra, a gente vai voltar aqui em Hebreus de novo, a gente vai caminhar. Essa palavra, acolher com mansidão, essa palavra acolher, no original, na verdade no grego, ela significa levar consigo, segurar, pegar, receber isso. E outra coisa, suportar, sustentar, carregar, receber e obter. Você está entendendo que o nosso papel é pegar a palavra que já está implantada dentro da gente. No momento que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, essa palavra ela veio morar dentro de você. Porque Jesus, Ele é a palavra de Deus. E a Bíblia diz que Ele veio morar dentro de você. E Ele se tornou um com você. A palavra ela já foi implantada. A palavra já está aí dentro. Fernanda, mas o porquê que eu não estou vivendo, o porquê que eu não consigo ainda avançar, é porque você está segurando a coisa errada. A Bíblia diz que você deve segurar essa palavra, receber com mansidão, segurar e dizer, Senhor, eu não vou soltar. Se você diz que eu sou curado, então eu sou curado. Senhor, você diz que eu posso perdoar, então eu posso perdoar. Se você diz que o amor de Deus foi derramado no meu coração, então eu amo. Amada, eu trouxe dos Estados Unidos uma novidade para você que você não conhecia.
Eu vim aqui para te dizer que o amor não é um sentimento. Isso mesmo. Né? Lá a gente já sabe disso, ó, mas aqui a gente não sabia. Sabe, existem coisas que são disponíveis, mas a gente não está utilizando porque a gente não sabia disso. Isso mesmo. Por exemplo, eu estava conversando com essa pessoa lá, e ele é um programador, e ele falando para mim que em 1985, alguma coisa ali, foi quando ele teve acesso ao primeiro computador. Eu falei, como assim? Eu tive acesso ao primeiro computador, eu já era adolescente. Mas você está entendendo que não é porque eu não tinha acesso que isso não existia. Verdade. Então, às vezes, a gente acha que porque a gente não tem acesso, a gente acha que não existe, a gente acha que não está lá. Sabe, a internet já existia, mas a gente aqui, a gente não tinha acesso. Mas ela já existia. Pessoas já estavam sendo beneficiadas, já estavam vivendo grandes avanços na vida, na ciência, na tecnologia, porque elas já estavam utilizando. E outros, porque não sabiam, não estavam utilizando. A palavra de Deus, ela já foi derramada no seu coração e no meu coração. Tudo de Deus que podia ser revelado já foi revelado. Ele não é um Deus de mistério. Ele não é misterioso. Ele não tem os caminhos do Senhor, é um mistério. Não, não são, amadas. A Bíblia diz que ele já revelou para aqueles que o amam. Amém, isso mesmo. Quando você entregou a sua vida para ele, ele se revelou para você. Mas foi aqui dentro. Amém. Amém. É por isso que a gente precisa renovar a nossa mente. Porque a nossa mente acha que isso não aconteceu. Verdade. A nossa mente diz, não, não é assim. E a gente fica nessa batalha e a gente não avança. E a gente tem dificuldade para receber cura. Quando Jesus veio, pagou o preço, morreu e ressuscitou. Amém. E ele diz, foi para isso que eu vim, para você receber cura. Amém. Faz parte da salvação. Amém. A gente tem dificuldade de liberar perdão quando nós somos perdoados. Mas quem era eu? Quem era você? A gente foi perdoada. Amém. Eu fui perdoada. Aleluia. Eu fui perdoada. Eu fui perdoada. Ele me perdoou. Ele me perdoou. E agora eu acho que eu tenho o direito de segurar o perdão. Despojai-vos dessas coisas. Solta essas coisas. Essas coisas que são pesadas e estão impedindo você de crescer. Ele diz, olha, recebe com mansidão, porque é poderosa para salvar a sua alma. Torne-se, pois, praticante da palavra. Não tem como eu me tornar praticante da palavra se eu não recebê-la com mansidão. Primeiro eu recebo, primeiro eu me apego a essa palavra, primeiro eu concordo com isso, eu me submeto à vontade dele, e aí eu digo, ok, então agora eu vou praticar aquilo que eu entendi, aquilo que eu recebi. Agora eu vou andar, como eu disse, quando eu entendi que eu deveria deixar de ser tola, então eu passei a andar naquilo que já estava disponível no dia que eu recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Mas por quantos anos eu ainda era tola? Dentro da igreja eu ainda era tola. Porque eu não sabia. Mas no momento que eu entendi, e eu reconheci, e eu agarrei essa palavra com mansidão, eu disse, Senhor, eu quero mudar minha vida. Amém. Como eu disse, preocupação mata. Sabe, a gente se depara com mulheres que estão sempre reclamando de dor. Né? Eu era assim. Um dia eu parei para pensar, eu falei, meu Deus, meu marido nunca reclama que está com dor de cabeça, que está com dor aqui, com dor ali, que está cansado, que está com dor nas costas, que está com isso. Eu pensei, Senhor, isso não é errado. Que é isso? Ah, mas a gente tem uma fisiologia diferente. Sim, amada, nós temos. Mas muitas das coisas é porque a gente absorve. Aquele homem, você fala pra ele uma coisa, 5 minutos depois ele esqueceu. É verdade. É por isso que ele vive em paz. Agora
quando ele chegar, eu vou falar isso. Eu não sei sobre você, mas quantas vezes a gente tem aquele diálogo todinho na nossa cabeça? Né? Ah, mas eu vou falar isso, depois eu vou falar isso. E se ele disser isso, eu vou falar isso. Se ele disser A, eu vou falar B. A gente tem toda aquela discussão e a gente fica cansada, irritada, estressada. E a nossa casa não é um lugar de paz. Quando a Bíblia diz que Ele nos chamou para águas tranquilas, a sua vida, a minha vida deve ser um local que a gente olha e vê o fundo. A água nunca pode estar agitada. Amém. Fernanda, isso é utopia. Não, isso é a palavra de Deus. Amém. Agora é um processo. É um processo para a gente chegar lá. E a gente vai ter que deixar despojando-vos do acúmulo de impureza. Sabe? A gente vai ter que retirar as mágoas. A gente vai ter que retirar as ofensas. Há muitos anos atrás eu li esse livro, que a Lorena até falou, né, pra gente compartilhar esse livro. Evite a armadilha da ofensa. Eu era uma pessoa tão ofendida. Eu ofendia e era ofendida. E sabe, eu fui tirando o acúmulo, tirando a maldade, tirando as coisas. Sabe, ser honesto. O Senhor foi me tratando, o Senhor foi me ensinando. Amadas, não está bonito a gente ficar 6 horas em oração e quando a gente sair da roda de oração, a gente ir gritar com o nosso marido, com os nossos filhos. A gente simplesmente perdeu as 6 horas que a gente orou. Verdade. O Senhor, Ele está muito mais interessado em que a gente mantenha. Não vivendo uma vida de altos e baixos, de altos e baixos, de altos e baixos. Mas o Senhor, Ele quer nos levar para um nível onde a gente vai manter uma vida de paz e de alegria. Amém. Eu não estou dizendo para você que as circunstâncias não vão chegar. Eu não estou dizendo para você que todos os dias vão ser ensolarados. Não, eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo, se a Bíblia diz que nele nós podemos vencer todas as coisas, então a gente pode. Amém. A gente pode viver uma vida assim, onde os problemas vão chegar, a agitação vai chegar, você vai reconhecer isso e você vai dizer, uau, deixa eu me acalmar. Não fale. Ah, mas eu preciso falar, querida, não fale. Olha, eu tenho visto tantos casamentos sendo restaurados porque as esposas simplesmente caíram nessa palavra aqui, olha. Seja pronto para ouvir, tardio para falar. Eu tenho falado para as filhas, só cala a boca. Quer mudar seu casamento? Só cala sua boca. Seu marido nem está prestando atenção no que você está dizendo mesmo. A gente tem um homem aqui, não vai levar essa notícia para lá não, né? Ele nem está prestando atenção porque a gente fala. A Bíblia diz que é melhor morar debaixo da ponte do que uma mulher rixosa, porque ela é um gotejar na cabeça. Olha o menino, olha a roupa, olha isso, olha aquilo. Só acalma a sua mente. Amém. Aleluia. Glória a Deus. A agitação do dia a dia, ela pode ser controlada através de uma vida no Espírito. Eu aprendi que vale mais a pena eu orar no Espírito, orar em línguas, do que falar. Então hoje eu sei, quando eu estou vendo sinais de que eu vou ficar irritada, eu paro e eu digo, preciso orar. Oreis para que você não caia em tentação. Se eu estou caindo em tentação, é porque a minha vida de oração está baixa. Verdade. Porque Jesus, Ele já nos preveniu essas coisas. Ele diz, ora para que você não caia em tentação. Para que você saiba identificar as armadilhas do diabo. Você já olha e fala, estou vendo isso com umas amadas na nossa reunião
reunião de segunda-feira, eu falei, olha, eu era assim, meu marido tinha medo de sair comigo para jantar, para comer qualquer coisa, porque eu ia dar um show. Eu chegava lá, demorava a fazer a comida, eu estava nervosa, o açúcar caía, eu estava para desmaiar, então eu me tornava aquela pessoa desagradável. Chama aqui, ó, chama o garçom, deixa eu falar com ele. Desagradável. Até que eu entendi que o meu inimigo, ele vinha no mesmo lugar. De novo, e de novo, e de novo. Eu falei, tá bom. Hoje, o que eu faço? Eu conheço o meu corpo. Você precisa se conhecer. Você precisa se respeitar antes de você respeitar as pessoas. Você precisa se amar. Lembra que Jesus disse? Olha, você precisa amar o seu próximo como a você mesmo. Mas tem gente que não se ama, que não se cuida, e aí tem dificuldade de se relacionar com outras pessoas. Então, primeiro, você se relaciona com você, você se olha no espelho, você se gosta, você se acha bonita. Amadas, você é a pessoa mais bonita. Olha, vou usar seu nome. A Vládia é a Vládia mais bonita. Eu sou a Fernanda mais bonita. Quando eu me olho no espelho, eu penso, nossa, tantas Fernandas lá, muito mais bonitas que eu. Não, amadas, eu aprendi a me amar. Amém. Ninguém vai te amar se você não se amar. Amém. Ninguém vai te achar bonita se você não se achar bonita. Verdade. Então eu digo pra você, goste de tudo que está no seu corpo. Talvez você tenha interesse em transformar algumas coisas, está tudo bem. Mas você precisa se amar, você precisa se valorizar. Eu ensinei minha filha o seguinte: quando você chegar num local que você se sentir acuada, levante a sua cabeça, fixe seus olhos lá em cima e ande. Amém. E ela é uma menina muito tímida, assim, muito recatada. Aí ela disse que chegou na faculdade, foi praticar isso, né? Chegou lá no campus, olhou, botou o olho lá na frente e andou. E daqui a pouco uma pessoa disse, nossa, eu estava vendo você andar. E eu pensei, meu Deus, que corajosa, que mulher empoderada.